Meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É bom poder estar mais uma vez gravando um conteúdo. Desta vez é um conteúdo todo especial, a pedido de um grande amigo meu, o presbítero Bruno. É um conteúdo especialíssimo e quero abrir um parênteses para dizer que Deus te usou tremendamente para você solicitar este conteúdo sobre o retorno da Arca da Aliança para Jerusalém. Isso é extraordinário. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, porque este canal tem um papel relevante de produzir conteúdos voltados para a Palavra de Deus. Toda semana eu posto um conteúdo novo. Aí você ativa o seu sininho para estar recebendo as novas notificações. Vamos aqui para a Palavra de Deus. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 e 15. 2 Samuel, capítulo 6, verso 14 e 15 diz assim: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levava Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. É impossível não se alegrar diante da presença de Deus. A Arca de Deus, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, tem vários nomes, é amplíssimo os nomes. Mas esta arca representa a presença de Deus. Das seis peças que foi produzido para estar no tabernáculo, a mais importante, a de maior importância, notoriedade, era a Arca da Aliança. Esta arca foi mandado por Deus no capítulo 25 do Êxodo, do versículo 10 a seguir. Foi ordenado que fosse feita uma arca de madeira de acácia ou de sentim e fosse coberto de ouro por dentro e por fora, e fosse feito um propiciatório, uma tampa, e em cima desta tampa fosse colocado 2 querubins. Esses 2 querubins, que é anjos da maior patente, que fica em volta do trono de Deus. A arca representa o trono de Deus, representa a glória de Deus, o cabode de Deus, ou Shekinah de Deus. Dentro da arca continha 3 itens importantes. A arca continha as 2 tábuas de pedra, que representa a lei. A lei fala da direção de Deus para o seu povo. Dentro da arca também continha um pote com o maná. Observe que coisa extraordinária. O maná só durava um dia. De um dia para o outro ele já apodrecia. Mas quando foi colocado o maná dentro da arca, o maná tomou resistência, se imortalizou. Veja que coisa gloriosa. Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos renovados, fortalecidos. Se você já gostou deste conteúdo, já deixa o seu like para que o algoritmo reconheça e passe para mais outras pessoas. Então observe, dentro da arca também tinha a vara de Arão, que floresceu. Ela estava lá dentro florescida, porque na presença de Deus todos dão frutos bons. A vara de Arão representa a autoridade espiritual.
do sacerdócio arônico e também representa a ressurreição de Cristo. Veja que coisa gloriosa. Assim como o maná tem o seu significado, que representa o maná, a provisão de Deus. Então todos os itens dentro da arca têm um significado importantíssimo. As tábuas que representam a direção, o maná que representa a provisão e a vara que representa a autoridade, ressurreição. Já tome posse desta palavra em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero estar abordando hoje aqui é Davi se lembrou da arca. Olha que coisa extraordinária, coisa importantíssima é quando nós nos lembramos de termos um relacionamento com Deus, quando nós nos comprometemos e estarmos em aliança com Deus. Isso é extraordinário. Veja que no versículo 1 e 2 do capítulo 6 de 2 Samuel, diz assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Os escolhidos aqui são soldados, os mais especializados na batalha. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Que coisa extraordinária! O nosso Deus é altíssimo, está acima de todas as coisas, se assenta acima ou entre os querubins. Veja que coisa extraordinária. Davi se lembrou da arca de Deus, e este é um dos maiores feitos de Davi. O maior feito de Davi não foi ter matado o urso, foi importante ele ter matado o urso. O maior feito de Davi não foi ele ter matado o leão, foi importante ele matar o leão. O maior feito de Davi não foi ele ter matado o gigante de 3 metros, foi importante ele derrotar o gigante de Golias. Mas o maior feito de Davi foi se comprometer em trazer a arca para Jerusalém. A arca já estava fora de Jerusalém, a arca já estava fora dos arraiais de Israel, uns 80 anos. Olha que a história da arca começou em 1 Samuel, no seu capítulo 4, quando Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, do sacerdote Eli, levou a arca para a batalha, e Israel perdeu a batalha. 30.000 homens morreram naquele dia. No capítulo 4 de 1 Samuel, a arca é tomada. No capítulo 5 de 1 Samuel, a arca vai para os filisteus e Deus manifesta o seu poder extraordinário, né, na presença, no templo de Dagon, e eles devolvem a arca manda para Israel. A arca vai para os betsemitas, onde eles com curiosidade olham para a arca e Deus faz outra varredura entre os betsemitas. Aí os betsemitas mandam a arca para Kiriat Jearim, onde Abinadab fica com a arca. Vindo muitos anos depois, a arca passou o ministério de Samuel todinho, o reinado de Saul todinho, sem a arca estar em Israel. Agora Davi assumindo o controle, ele diz assim: eu não posso ficar sem a arca que representa o maior símbolo da presença de Deus. A arca, a madeira de acácia, representando a natureza humana de Cristo, e o ouro por dentro e por fora, a representar
representando a divindade de Cristo, a ascensão de Cristo, a glória de Cristo. Isso é extraordinário. Quando nós colocamos Cristo em nossa vida, isso é extraordinário. Então, quando ele traz a arca para Israel, para Jerusalém, a sua capital, onde ele estava tentando fazer uma tenda específica para ela, ele estava dizendo: eu quero o governo de Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero a direção de Deus, porque a arca, senhoras e senhores, representa o trono de Deus. E aqui vai uma pergunta para você: qual a posição de Deus na sua vida? Qual é a posição de Deus no seu ministério? Qual é a posição de Deus no seu casamento? Qual é a posição de Deus na sua vida espiritual? Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra e toda a glória. Davi se lembrou da arca quando muitos haviam se esquecido. E esse foi o maior feito de Davi. É tanto que no capítulo 7, Deus faz um pacto com Davi, de no trono de Davi não faltar sucessor. Deus ficou tão alegre com este feito de Davi, que ele disse assim: vou colocar um sucessor no seu trono, Judá não ficará sem representante. De tão foi grande o pacto de Deus com Davi, que ele disse: o meu filho vai nascer da sua linhagem. Eita glória! Isso é extraordinário quando nós conseguimos alegrar o coração de Deus, mantendo em nós, em nosso espírito, a chama do Espírito Santo. Eu fico observando muita gente na internet brincando com a presença de Deus. Eu fico observando pessoas imitando o mistério de língua estranha. Eu fico observando pessoas fazendo trenzinho, bondinho, pessoas dando cambalhota com brincadeira na presença de Deus. Irmãos, com a presença de Deus não se brinca. Pessoas nas igrejas imitando o dom do Espírito Santo. Irmãos, a presença de Deus tem que ser levada a sério. Pessoas que na época do carnaval colocam carnaval gospel na igreja. Pessoas que no tempo do São João colocam um São João com Cristo. Pelo amor de Deus, irmãos, onde não tem um servo de Deus autêntico, como pode estar a presença de Cristo? Não vamos brincar com coisa séria. A presença de Deus tem que ser honrada, respeitada. Agora Davi, quando trouxe a arca da aliança, ele dançou com todo Israel. Ele tirou o traje real e colocou a roupa de servo, de sacerdote, porque diante de Deus todos devem se curvar. Aleluia! E aqui eu passo para o próximo ponto. Davi se lembrou da arca. Davi dançou na presença de Deus quando trouxe a arca. Davi abençoou o povo. Agora Mical estava da janela criticando Davi. De que lado você está, de Davi ou de Mical? Porque Mical representa o crente carnal. Davi representa o crente cheio do Espírito Santo. Mical olhou da janela e criticou a Davi. Olha para o versículo 16, diz assim: e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vindo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor.
o desprezou no seu coração. Que coisa triste. Qual era o lugar de Mical? Aonde Mical deveria estar? Mical deveria estar junto com as outras mulheres, liderando aquelas mulheres. Muitas mulheres estavam louvando ao Senhor, quando Mical estava da janela criticando o homem de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar com você, esposa, que carrega o espírito de Mical. Em vez de você estar criticando o seu esposo que está tentando se firmar, esteja ao lado dele sendo ajudadora. E Davi estava feliz. Diz o versículo 18: e acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Agora eu quero abrir aqui um parênteses para dizer para você: Davi só abençoou o povo depois que ele esteve diante do Senhor. Tem muita gente colocando as mãos sobre as pessoas, tem muita gente recebendo profecia, recebendo revelação, recebendo bênção profética de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Não coloque a sua cabeça, não coloque a sua reputação debaixo de pessoas que não têm comunhão com Deus. Davi só voltou, Davi só abençoou o povo, só teve autoridade para abençoar o povo, porque ele estava com os sacerdotes, ele estava diante da arca de Deus, aí ele abençoou o povo, agora ele estava voltando para abençoar a sua família. E o que Mical fez? Mical saiu criticando o Davi. Que coisa tremenda é esta palavra. E a Bíblia diz que Davi repreendeu Mical. E diz a palavra de Deus no versículo 23: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Veja que coisa triste, que final triste para Mical, a primeira esposa de Davi, filha de Saul, que era para dar vários filhos para Davi, dar até sucessor para o trono de Davi, mas não, Mical estava criticando o ministério do louvor na vida de Davi. Quando você perde tempo em ficar criticando o homem de Deus ou a mulher de Deus, quando você perde tempo em estar da janela na expectação, você vai se tornar infrutífero diante de Deus. Mas então acredite, Deus valoriza os humildes e abate os soberbos. E Mical estava sendo soberba diante de Deus, e por isso ficou sem dar herdeiro para o trono de Israel. Que coisa triste. Não foi Deus que amaldiçoou Mical diretamente, não, mas Davi repudiou aquela atitude de desdenha, de crítica, quando o ato ali era sério diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. E já abrindo um parênteses aqui, já falando com você novamente, se você quer um conteúdo especial, deixe nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixe nos comentários. Evangelista Davi, eu quero que você fale deste conteúdo aqui. Eu quero saber mais sobre este conteúdo. Aí eu vou estar preparando um conteúdo para você com todo prazer. Presbítero Bruno, mais uma vez, muito obrigado, e que a glória de Deus esteja sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez preguei a sua palavra, e que a sua palavra encontre
encontre morada em nossos corações. Abençoe cada ouvinte que receber este conteúdo, que seja como um martelo, que seja como um bálsamo, que seja como a água, que seja como o pão, que seja como a flecha, que seja como a espada cortante, e que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Seja abençoado.